E aí, pessoal do terceiro, beleza? Estamos de volta aí com mais uma aula de física. Agora fazendo a abertura da frente 2 da apostila 1. Frente 2 é essa que é responsável por fazer uma revisão do segundo ano do ensino médio. Então essa frente 2 vai trazer conceitos de vários ramos da física, né? O segundo ano é o que mais diversifica. A gente vai ter aqui termologia, calorimetria, depois teremos ótica, teremos ondulatória, certo? O primeiro tópico agora, módulo 1, é sobre escalas termométricas. No módulo 2, inclusive, eu vou tocar mais nessa tecla para diferenciar calor e temperatura. Acontece que agora as medidas de temperatura basta você entender que são medidas de agitação das partículas que compõem o corpo. Também é preciso entender que as ciências que vocês estudam são baseadas em alguns modelos e um dos principais modelos da física é a constituição corpuscular da matéria, né, que fala que a matéria é constituída por partículas menores e junto com essa teoria tem a teoria cinética da composição da matéria, que diz que todo material é constituído de partículas que ficam em constante movimento e esse movimento que pode ser de agitação, por exemplo, no caso dos sólidos, esse movimento de agitação é associado à sua temperatura. Maior temperatura significa maior estado de agitação. Próximo módulo, módulo 2, a gente fala um pouco sobre o que é o calor e qual que é a interferência do calor nisso. Bom, o principal objetivo desse módulo é você ser capaz de pegar temperaturas em diferentes escalas e fazer a conversão de um valor de uma escala no outro. Para poder entender isso melhor, no final das contas, o que interessa mesmo são as escalas em graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, mas eu acho que vocês merecem entender como que uma escala é composta, né? No final das contas, seja qual for a escala, ela sempre vai ter que ser pensada partindo de dois pontos que a gente chama de pontos fixos. Aqui, por exemplo, nesse desenho, eu tento representar um termômetro e os pontos fixos a uma dada pressão atmosférica, por exemplo, representa o ponto em que a água entra em ebulição, que a gente vai chamar de ponto de vapor, e o ponto fixo abaixo a gente vai chamar de ponto de gelo, que representa o ponto de equilíbrio quando o gelo começa a derreter ou a água começa a congelar, correto? Chamando uma temperatura intermediária qualquer aqui, a gente vai fazer essa especificação, para qualquer que seja a escala, você vai sempre pegar a temperatura genérica, subtrair o ponto de mínimo e formar uma fração. O denominador dessa fração vai ser o ponto de vapor menos o ponto de gelo, que é o ponto de mínimo. Isso aqui a gente vai fazer para todas. Inclusive, se você quiser construir uma escala, essa é um detalhe. E aí, normalmente tem um exercício ou outro que fala sobre construção de escala arbitrária. E, no caso, os exercícios, quando acontecem, isso tem que mostrar as associações das temperaturas que são consideradas, principalmente em relação ao ponto de gelo e ponto de vapor. Para exemplificar isso, eu peço que vocês vão aí na apostila, lembrando que a gente está no módulo 1 da frente 2, tem o exercício número 4, que fala exatamente sobre escala arbitrária. Você que é o cara que vai ter que fazer o exercício, você vai ter que dominar como é que se constrói a escala. No final das contas, esse exercício vai estar pedindo qual é a relação entre duas escalas genéricas A e B, levando em consideração, olha só pessoal, ele dá os pontos fixos de gelo e vapor para a água na escala A, 20 graus e 70, para a escala B esses valores são de 10 e 90. Então o que simplesmente a gente vai fazer? Isso. Temperatura qualquer menos o ponto de gelo, temperatura de vapor menos o ponto de gelo na fração. Olha como é que fica, e sempre igualar. Do termômetro A eu pego uma temperatura qualquer que eu chamei de A menos a temperatura mínima, que é A menos 20, e a temperatura lá de cima menos a temperatura aqui de baixo, 70 menos 20 dá 50. Isso é a parte do termômetro A, genérico. O outro termômetro B, genérico também. Eu pego uma temperatura qualquer B, menos a de baixo aqui, B menos 10, e a de cima lá, menos a de baixo, 90 menos 10, dá 80. A partir daqui, pessoal, dependendo do que o exercício pede, um valor de temperatura do A na escala B, qualquer que seja, você vai fazer substituição. Mas nesse número 4, não.
pelas opções que você tem aí, você pode perceber que você vai isolar qual que é a temperatura em B em função de A. Quer dizer, a gente quer chegar numa lei de conversão da temperatura na escala B para a escala A, levando em consideração esses valores que o exercício deu. E partindo daqui. Daqui para frente, pessoal, é só acabar resolvendo a questão da álgebra. Você corta os zeros, multiplica cruzado. Portanto, aqui vai ficar 5B menos 50, olha só. 8A e 8 vezes 20, dá 8A menos 160. Jogo 50 para cá, subtraindo, na verdade trocando o sinal para mais, né, fica menos 110. E esses 5 aqui eu passo dividindo os termos, só para colocar do jeito que o exercício aí está cobrando as opções, dá uma olhada. 8 sobre 5 dá 1,6, menos 110 por 5 dá menos 22. A resposta desse exercício é a letra C. Esse exercício é ótimo para exemplificar como que uma escala é construída. Foge um pouco das temperaturas principais, que são em Kelvin, Fahrenheit e Celsius, e coloca você para construir a escala. Esse exercício é muito bom. Dando continuidade à parte teórica, dessa mesma maneira, não vou prolongar demais essa parte aqui, provavelmente vocês vão lembrar que a gente já fez isso lá em física do segundo ano. Vou chamar de XC, XF e XK, temperaturas quaisquer, nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que a temperatura pode até ser indicada por um valor diferente, mas quando a gente faz a conversão de escala, eu estou falando, mesmo que o número seja diferente, o grau de agitação é o mesmo. Quer dizer, se você transformar 50 graus Celsius para a escala Fahrenheit, você vai achar um valor diferente de 50. Porém, aquele valor em Fahrenheit vai indicar a mesma agitação que em 50 graus Celsius. Vamos levar isso em consideração. Para os três, eu vou fazer a mesma prática, certo? Isso aqui, se eu fizer todos os trâmites, vai me levar para a principal relação dessa hora, que é a relação de escala termométrica de mudança de Celsius para Fahrenheit para Kelvin. Essa relação que fica de forma completa, tem muita gente que consegue chegar até ela a partir daqui, mas tem muita gente que prefere decorar. Tanto faz. Na verdade, isso aqui não é tão difícil de decorar, viu, pessoal? A questão é que você nunca vai usá-la desse jeito, você sempre vai usar de 2 em 2, por exemplo, de Celsius